Você está diante de uma encruzilhada? Talvez seja uma grande decisão sobre o seu futuro profissional, um novo emprego, uma mudança de cidade. Talvez seja sobre o futuro de um relacionamento ou uma decisão financeira que parece arriscada. Você ora, você busca, você analisa, mas a clareza não vem. E o medo de escolher o caminho errado, o medo de tomar uma decisão que desonre a Deus ou que traga consequências dolorosas, esse medo, ele nos paralisa. Se você se sente assim hoje, paralisado pela indecisão, saiba que a palavra de Deus tem uma promessa direta, poderosa e libertadora para você. No livro de Tiago, capítulo 1, versículo 5, a Bíblia nos dá a chave para o fim dessa paralisia. Mas ela também nos dá uma condição, uma razão clara pela qual muitas vezes, mesmo pedindo, nós sentimos que não recebemos essa direção. E é exatamente sobre isso que vamos conversar hoje. Olá, que a paz do Senhor esteja com você. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a este nosso espaço de fé e encorajamento. Se você busca a clareza de Deus para as suas decisões e quer fortalecer sua confiança na palavra, eu te convido, de coração, a se inscrever no canal e a curtir este vídeo. A sua jornada é o que nos move. Eu quero que você saiba que essa ansiedade que você sente no meio de uma grande decisão, essa inquietação, não é um sinal de falta de fé. Na maioria das vezes, é o contrário. É o sinal de um coração que deseja acertar. É a prova de que você se importa em honrar a Deus com as suas escolhas. E Deus vê esse coração. Muitas vezes, nós buscamos desesperadamente uma resposta clara, um sim ou um não, um sinal no céu. E o silêncio de Deus nos parece ausência. Mas precisamos entender que Deus está muitas vezes mais interessado em formar o nosso caráter durante a decisão do que em apenas nos dar a resposta pronta. Ele quer nos ensinar a depender dele. E para isso, ele nos convida a orar. Vamos, por um instante, aquietar nosso coração e pedir juntos. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti com o coração inquieto, cheio de perguntas e talvez de ansiedade. Nós confessamos que não temos toda a sabedoria que precisamos. Pedimos que o Teu Espírito Santo traga a Tua luz, pois a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés. Acalma a nossa alma e abre o nosso entendimento para receber a sabedoria que vem do alto. Amém. A nossa jornada pela clareza começa no versículo mais libertador sobre tomada de decisões em toda a Bíblia. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Vamos analisar cada palavra, porque é aqui que a nossa paralisia começa a ser quebrada. Tiago começa este capítulo falando sobre as várias provações. Tiago 1:2. E precisamos entender que muitas vezes a grande encruzilhada, a decisão difícil que nos tira o sono, é a provação. É o teste da nossa fé. E qual é a primeira instrução de Tiago para quem está no meio da provação, no meio da confusão? Ele não diz peça livramento. Ele diz no versículo 5: E se algum de vós tem falta de sabedoria, a primeira coisa que Tiago faz é normalizar a nossa confusão. Ele diz, se algum de vós, o que significa que é esperado que em algum momento todos nós teremos falta de sabedoria. Ter falta de sabedoria divina não é um pecado, é a condição humana. Nós temos muito conhecimento, temos acesso ao Google, a opiniões de especialistas, a conselhos de amigos. Mas conhecimento não é sabedoria. Conhecimento é saber o que fazer. Sabedoria é saber como e por que fazer da maneira certa, no tempo certo. A sabedoria bíblica, a Sofia que vem de Deus, não é QI, não é inteligência acadêmica, é o insight divino. É a capacidade de enxergar a sua decisão, o seu problema, a sua encruzilhada, através dos olhos de Deus. E o que Tiago diz para fazermos quando essa sabedoria nos falta? Peça-a a Deus. A fonte é exclusiva. A paralisia começa quando tentamos resolver a confusão em qualquer outro lugar. Nós pedimos a opinião de todo mundo. Nós fazemos listas de prós e contras baseadas no nosso medo. Nós nos apoiamos, como diz Provérbios, no nosso próprio entendimento. Tiago diz,
Repare, a fonte é uma só. Peça a Deus. Mas é aqui que a nossa ansiedade ataca. Será que Deus quer me responder? Será que Ele não está irritado com a minha confusão? Eu já pedi tanto, será que Ele não se cansou de mim? É para calar essas vozes que Tiago dedica o resto do versículo a descrever, não a nós, mas o caráter de Deus como doador. Ele diz que Deus é aquele que a todos dá liberalmente. Vamos parar nessa palavra, liberalmente. No grego é aplos. Significa generosamente, abundantemente, de mão aberta, de forma simples e sem restrições. Deus não é mesquinho com a sua sabedoria. Ele não está tentando esconder a sua vontade de você. Ele não está fazendo um jogo de adivinhação. O estado padrão de Deus é a generosidade. Ele quer lhe dar direção. Ele está ansioso para que você peça. E então, Tiago acrescenta a frase mais reconfortante de todas. Caio não lança em rosto. A expressão lançar em rosto, em grego oneidizó, significa repreender, humilhar, insultar ou envergonhar. Isso é transformador. Quando você está confuso e vai pedir ajuda a uma pessoa, às vezes ela te trata com impaciência. Você de novo com essa dúvida? Como você ainda não entendeu isso? Eu já te expliquei. As pessoas nos lançam em rosto. Pior, nós mesmos nos lançamos em rosto. Como eu posso ser tão inseguro? Por que eu não consigo decidir isso sozinho? Eu sou um cristão fraco por estar tão ansioso. Tiago diz, Deus não é assim. Quando você chega diante de Deus, paralisado, confuso, ansioso, e diz, Pai, eu não sei o que fazer. Eu tenho falta de sabedoria. Deus não revira os olhos. Ele não te humilha. Ele não te repreende pela sua confusão. Ele te acolhe. Ele te recebe com a generosidade de um pai que estava esperando ansiosamente pelo seu pedido. Ele não joga na sua cara os seus erros passados. Ele não te envergonha pela sua falta de clareza. Esta promessa deveria quebrar toda a nossa paralisia. Se precisamos de sabedoria, e Deus é a fonte. Se Ele dá generosamente. E se Ele não nos envergonha por pedirmos, o que mais falta? Tiago diz que depois dessa promessa, Deus nos dá a resposta. E ser-lhe-á dada. É uma promessa, não é um talvez, é uma afirmação. Mas então, por que tantas vezes sentimos que pedimos e a resposta não vem? Por que a confusão permanece? É porque, depois desta promessa incrível, Tiago introduz um porém, uma condição. A promessa é gratuita, a sabedoria é de graça, mas ela só pode ser recebida por um tipo específico de coração. E é no próximo versículo que Tiago revela o que bloqueia a sabedoria de Deus em nossas vidas e nos mantém paralisados. A promessa é gloriosa, mas Tiago continua no versículo 6. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando. Este, porém, é a chave de tudo. É o ponto de falha onde a maioria das nossas orações por direção se perdem. O que exatamente é esse duvidar que Tiago diz que bloqueia a promessa? É crucial que entendamos isto. Tiago não está falando da dúvida intelectual. Ele não está falando daquele questionamento honesto de um coração que sofre e pergunta, Deus, o Senhor está realmente aí? Esse tipo de dúvida nós vemos nos Salmos, e Deus a acolhe com misericórdia. O duvidar que Tiago condena aqui é algo muito mais profundo, e ele mesmo o explica no restante do versículo. Ele diz, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Pense nessa imagem por um segundo. Qual é a principal característica da onda do mar? Ela não tem vontade própria, ela não tem direção firme, ela é completamente controlada por forças externas. O vento, a maré, ela é o símbolo perfeito da instabilidade. Tiago está descrevendo uma pessoa que não tem firmeza interior. Uma pessoa que num dia está cheia de fé e no outro está cheia de pânico, dependendo das circunstâncias ou da última opinião que ouviu. E então, no versículo 8, Tiago nos dá o diagnóstico preciso desse duvidar. Ele o chama de o homem de ânimo dobre. Em grego,
A palavra usada aqui é dipsíkos. Significa literalmente duas almas. Esta é a definição de Tiago para o duvidar, que nos mantém paralisados. Não é falta de fé, é fé dividida. O homem de duas almas é aquele que quer a vontade de Deus, mas só se ela for conveniente. É aquele que pede a direção de Deus, mas já tem um plano B no bolso, baseado na vontade do mundo, caso ele não goste da resposta. É o coração dividido. É o homem que ora: Senhor, me mostra qual emprego eu devo aceitar. Mas se o Senhor me mostrar aquele que paga menos, eu vou fingir que não ouvi. É a mulher que ora: Senhor, me dá sabedoria para este relacionamento. Mas se o Senhor me disser para terminar, eu vou continuar mesmo assim, porque tenho medo de ficar sozinha. O homem de duas almas é a onda. Ele quer a opinião de Deus e a aprovação do mundo ao mesmo tempo. Ele quer servir a Deus, mas também quer se apoiar no seu próprio entendimento. E qual é o veredito de Tiago para essa pessoa? Versículo 7. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. É uma palavra dura. A resposta não vem. A sabedoria não é entregue. A confusão permanece. E por quê? Não porque Deus é mesquinho. Não porque Deus, que dá liberalmente, de repente fechou a mão. A resposta não vem porque o nosso coração é inconstante. Não há um lugar firme, um endereço fixo, onde Deus possa entregar a sua sabedoria. Nós não estamos de fato abertos para recebê-la. Estamos apenas buscando uma segunda opinião divina para algo que já decidimos em nossa outra alma. Você se identifica com isso? Em qual área da sua vida você está sendo de ânimo dobre? Em qual decisão você está pedindo a direção de Deus, mas lá no fundo ainda está consultando o seu medo? Pedindo a Deus, mas ainda se apoiando no seu orgulho? Pedindo a Deus, mas ainda ouvindo a opinião ansiosa do mundo? A boa notícia é que a própria Bíblia nos dá o antídoto perfeito para o ânimo dobre de Tiago, capítulo 1. Nós o encontramos no livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. É o oposto exato da instabilidade. O texto diz: confia no Senhor de todo o teu coração. O que é confiar de todo o coração? É o oposto exato do coração dobrado ou dividido. É a fé de uma só alma, focada inteiramente em Deus. E o texto continua: e não te estribes no teu próprio entendimento. O que é não se estribar no próprio entendimento? É o oposto exato da onda do mar. A onda é levada pelo vento do seu próprio entendimento, pelo vento do medo, pela tempestade da lógica humana. Confiar de todo o coração é parar de ser a onda, é se tornar a âncora, é dizer: Deus, a minha lógica diz para ir por aqui, mas a tua palavra e a tua paz me guiam para ali. Então, eu escolho o teu caminho. A sabedoria de Tiago, capítulo 1, versículo 5, é a promessa. A confiança de Provérbios, capítulo 3, versículo 5, é a condição. Deus não entrega a sua sabedoria divina para alguém que só quer usá-la como uma segunda opinião, caso o próprio entendimento falhe. Ele entrega a sua sabedoria àquele que já decidiu confiar nele, antes mesmo de a resposta chegar. Por isso, se você está paralisado em uma encruzilhada, a oração que quebra essa paralisia não é: Deus, me mostre o caminho para eu decidir se confio. A oração é: Deus, eu decido confiar. Agora, por favor, me mostre o caminho. Eu quero convidar você a fazer essa oração de entrega agora. Uma oração baseada em Tiago, capítulo 1 e Provérbios, capítulo 3. Onde você estiver, se você está lutando com uma decisão, feche seus olhos espirituais para o seu próprio entendimento e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, eu me coloco diante de Ti. Eu confesso que estou paralisado, ansioso e confuso nesta encruzilhada. Eu confesso minha falta de sabedoria. E eu confesso que muitas vezes eu sou de ânimo dobre. Eu peço a Tua direção, mas continuo guardando os meus próprios planos e medos. Mas hoje eu tomo uma decisão. Eu me agarro à Tua promessa de Tiago, capítulo 1, versículo 5. Eu tenho falta de sabedoria,
e eu te peço. Eu peço a sabedoria que vem do alto, confiando que tu dás liberalmente, e não me repreendes pela minha confusão. E Pai, eu escolho o que diz Provérbios, capítulo 3. Eu entrego o meu próprio entendimento. Eu paro de me apoiar no meu medo e na minha lógica. Eu confio em Ti de todo o meu coração. Eu reconheço o Teu senhorio sobre esta decisão. Endireita os meus caminhos, Senhor. Eu não quero ser de duas almas. Eu quero ser Teu por inteiro. Mostra-me a Tua vontade e dá-me a força para obedecê-la. Em nome de Jesus, amém. A paralisia da indecisão termina no exato instante em que a confiança total começa. A sabedoria que Deus promete não é necessariamente uma voz audível dizendo vá pela esquerda ou escolha este. A sabedoria de Deus, muitas vezes, se manifesta como a paz inexplicável que guarda o seu coração para tomar o próximo passo. É o discernimento para enxergar a escolha através da ótica da eternidade e não da ansiedade do momento. É a força que vem do alto para fazer a escolha que honra a Ele, mesmo que pareça a mais difícil aos olhos do mundo. Não tenha medo de pedir. Deus não está irritado com você. Ele está ansioso por derramar sua sabedoria sobre você liberalmente. A única coisa que Ele pede é: venha com o coração inteiro. Entregue a Ele as suas duas almas e confie nele com um só coração. A sua confusão pode ser o exato lugar onde Deus quer te ensinar a depender dele de uma forma que você nunca dependeu antes. Se esta mensagem trouxe clareza e paz ao seu coração, eu te convido a se inscrever no canal e a compartilhar este vídeo com alguém que você sabe que está paralisado diante de uma decisão. A sua inscrição nos ajuda a levar essa palavra de esperança a mais pessoas. E eu quero que você assuma esse compromisso. Qual decisão você está entregando a Deus hoje, escolhendo confiar na sabedoria dele e não no seu próprio entendimento? Deixe seu testemunho nos comentários. Muitas vezes, essa grande decisão que nos paralisa, essa provação que exige sabedoria, vem no meio de um sofrimento profundo, de uma dor que não entendemos. E se você está precisando de sabedoria justamente para entender como Deus pode usar essa dor, esse caos, para um propósito maior, eu quero te convidar a continuar sua jornada de fé. Assista ao vídeo que deixei aqui ao lado. Nele, nós exploramos juntos a verdade transformadora de Romanos, capítulo 8, versículo 28, que Deus coopera em todas as coisas e transforma a sua dor em bem. Que Deus te abençoe e te dê sabedoria e endireite os seus caminhos.